Tá bom, bate-papo aí, mas eu vou ter que interromper porque estamos ao vivo já. Voltamos ao ar. Voltamos para a mesa aqui, nosso querido PoaCast no segundo dia de South Summit Brasil, diretamente de Porto Alegre, já sem chuva, tudo estabilizado, uma temperatura agradabilíssima para curtir esse Hoje dia tá aqui, bom. né, Fernando? Hoje tá bom. Ontem demos uma sofrida. Ainda bem que a gente estava no ar-condicionado aqui no estúdio, não tem do que reclamar, mas quem girou aí pelas ruas, nossos repórteres, né? A gente tá aqui fazendo a transmissão, aberto o link desde as 11 da manhã, direto. Às vezes a gente vem aqui pro estúdio bater um papo com pessoal importante, né, Fernandinho? Só senta secretário, prefeito, vice-prefeito nessa mesa. Eu tô me sentindo importante. Amanhã não, sábado eu tenho que lembrar que eu volto a ser um Hellis mortal. E a gente também tem os nossos repórteres na rua, o Rodrigo Cosma. Agora tá todo mundo fazendo reportagem ali, né? A gente teve reportagem com o Gui, com o Cosma, com o Vitão, com o Tássio. Tá todo mundo fazendo aí a cobertura completa e ao vivo do South Summit Brasil. E agora a gente vem pra cá de novo, né? Bater um papo aqui. As meninas já estão aqui com a gente. A gente tá na minha frente aqui, a secretária adjunta de habitação, a Simone Somense. Olá. Falei certo o sobrenome? Certíssimo. Então tá. E ali na minha esquerda a gente tem a Raquel. Esse sobrenome é mais difícil, o sobrenome é pra me complicar aqui. Do Voizinho? De você. Eu não tenho esse garbo, essa elegância pra falar. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso receber vocês aqui. A Raquel que é diretora de tecnologia da informação do DEMAB, né? Isso. Então tá. A gente quer começar assim, ó. A gente ouve falar muito de déficit habitacional. Mas eu, como falei antes, né? Agora eu tô no meio aqui do pessoal da prefeitura fazendo aqui o podcast e a gente tá entendendo um pouco. Mas eu confesso que esse termo ainda me confunde um pouco. Talvez quem tá assistindo a gente ali também do outro lado ali das câmeras também tenha essa dúvida. Secretário, eu queria saber se você consegue explicar pra gente o que é o déficit habitacional e quais são os problemas que Porto Alegre tem com isso. Vamos lá então, gente. Boa tarde a todo mundo que nos acompanhando. Secretária, puxa só o microfone um pouquinho. Você fala bem pertinho aqui. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho. Gente, vocês vão estar conversando hoje com o pessoal mais pé no chão de toda a cidade. Nós trabalhamos com a política habitacional do município, com habitação de interesse social, que é para as pessoas vulneráveis, certo? Então, é uma política muito direcionada para as nossas vilas, para as nossas comunidades. Então, não tem ninguém mais do que a gente circulando pelas nossas comunidades, pelas nossas mais de 800 áreas irregulares aqui. Vocês vão o dia inteiro trilhando Nossas lá. equipes estão sempre em algum território, né, vulnerável aqui da cidade, dialogando e verificando as deficiências, né? Quando a gente fala de habitação, a gente fala do local onde as pessoas vivem. E o local onde as pessoas vivem não é somente sua moradia, é tudo, né? Então, tudo que a cidade leva para que a pessoa tenha um conforto de moradia, de infraestrutura, de deslocamentos, né? A partir da moradia, garantindo direitos para essas pessoas. Então, é assim que a gente trabalha lá. E por isso que a gente diz que a gente é muito ligado ao povo, né? Quem trabalha com habitação tem que gostar de pessoas, tem que gostar de povo, tem que gostar de falar com todo mundo. Então, é nosso. Eu gosto. Eu gosto disso, olho no olho, conversar, trocar ideia, isso. Exatamente, comunidade com a gente. E para atender essas pessoas, é importante estar ali do lado. Eles também devem se sentir, né, acolhidos, mais acolhidos. É o que a gente precisa fazer, acolhê-los. Tá, e quais são as maiores dificuldades hoje no nosso município, se tratando disso, da periferia? A gente tá aqui num evento que fala muito sobre inovação, tecnologia, mas essa tecnologia às vezes fica dentro de uma bolha, né? A gente tem que ter uma inclusão. Além da inovação, quais são as maiores dificuldades que vocês veem, né? Estando na rua, assim, do nosso município, e o que vem sendo feito daqui a pouco para ajudar nisso? Então, vamos lá. O que acontece? A gente trabalha com acesso a um bem que é muito caro ainda hoje no mundo, que é a terra. Que é o lugar onde, né, aquele pedacinho que a gente diz que é nosso. Então, isso ainda é um dos bens muito valiosos e muito protegidos na nossa sociedade, pelo nosso direito, por exemplo. Então, quando as pessoas conquistam um pedaço de chão para morar, seja mesmo de forma irregular ou até mesmo através de um financiamento habitacional, aquela coisa toda de programas que a gente vê por aí, qual é o nosso trabalho? É justamente poder fazer com que isso chegue lá na ponta, lá para quem mais precisa. Então, a gente trabalha com uma série de programas, né, vários programas, onde a gente pensa o quê? Como é que a gente chega, como é que a gente leva para aquele cidadão lá que não tem nem conhecimento de como fazer para esse acesso, para que ele tenha um lugar para morar. E quando ele conquista, independente da nossa ação,
Porque tudo bem ele conquistar o seu espaço, como é que a gente garante aquele direito, aquela permanência? Que isso é regularização fundiária. É a segurança das pessoas conquistarem o seu espaço e lá ficarem. E a gente, se está mal organizado, se está ruim, a gente melhora, então, essa situação. Então, todos esses nossos programas, processos e tal, estão voltados para isso, das mais diversas formas que vocês imaginem. Então, a gente tem alguns programas estruturados, ou seja, com ações, com estratégias, com planos, para poder chegar lá na ponta isso. Esse é o nosso trabalho lá no DEMAF. Tu mencionou a questão irregular. Em que momento se torna regular com esse trabalho que é feito? A gente chega no final dos processos de regulação fundiária com a matrícula de propriedade do morador. Esse é o final do trabalho. Durante o trabalho, até a gente chegar no registro de imóveis, lá na matrícula, né, do teu apartamento, por exemplo, que tens, ou da tua casa, enfim, a gente faz isso para as pessoas vulneráveis. A gente alcança um título de propriedade para elas. Isso é muito legal, porque quando a gente alcança esse título, as pessoas dizem, ué, eu já era o dono? Eu já só tinha título protestado, agora eu tenho um título de casa. Pô, mas deve ser muito legal ouvir isso, né? Essa reação das pessoas. Na verdade, essa é a melhor parte. Né? É a recompensa, talvez, né? Mas pra gente chegar lá tem um caminho muito longo para se trilhar. E o que a gente veio falar aqui um pouquinho hoje de tecnologia, onde é que entra a tecnologia nisso, Pois Simone? É exatamente a gente atrelar os nossos processos, as nossas estratégias de trabalho, tecnologia de informação para poder acelerar os nossos processos e entregar com mais qualidade. A gente tem então um programa, né? Não sei Isso. qual das duas está mais apta, Flá. Vamos trazer a diretora pro papo. De tecnologia. Exatamente, chama a Reurb Digital. Isso. Isso. Como é que funciona ele aqui? A Reurb começou com uma ideia da Simone, né, da PGM, e quando ela veio para a Smarf, ela pensou em fazer um sistema. Porque, como até a Simone falou e vocês falaram, quando é só quem vê a realidade, quem está na rua. Não adianta um analista de sistema pegar e, nós vamos fazer um sistema e não conhecer a técnica. Não adianta, entende? Não vai dar certo. Então, a gente pensou numa coisa, a gente viu alguns programas que já tinham no mercado, mas a gente preferiu personalizar, porque a gente já tinha um fluxo de trabalho, né, certo? Então, a gente chamou a Procempa, que foi bem nossa parceira, né? A gente teve com a diretora aqui, né? Isso, a Letícia agora. Isso, Isso, a Letícia A Batistella. Sempre também está inserida nessas comunidades, Um né? abraço, Sim. Letícia. Não, tudo para todo o pessoal, né, da Procempa. E daí, então, a gente acertou com eles, né, um contrato e a gente começou a fazer um sistema. Então, a gente não pensou só eu, diretora da TI e uma secretária. A gente pensou dentro, a gente chamou as pessoas que estão em campo, né? E todos os agentes comunitários, a gente chamou coordenadores, todos para a gente fazer um TR, que é um termo de referência, para ver como que ia ser os módulos e como que ia funcionar o sistema. Então, não só eu pensei como uma pessoa técnica em TI, e sim eu chamei as pessoas técnicas que faz parte, que estão na lá comunidade. Na ponta, né? Porque essas pessoas na ponta que vão fazer a diferença. A gente vai fazer a diferença com o trabalho delas, né? Então, a gente pensou muito nessa parte. E o que é, vamos usar de maneira prática assim mesmo, o que ele ajuda? Por exemplo, a secretária falou da questão de ter ali o registro. Isso ele ajuda nesse processo Exatamente. de adquirir esse registro? O que é? Evita filas, evita que eu tenha que me deslocar, Na eu consigo verdade, fazer do assim, celular, em termos práticos. O que é mesmo, importante assim. dizer para vocês? Aqui em Porto Alegre, nós somos inovadores nos processos de regulação fundiária. A gente é inovador e a gente é precursor desses processos. A gente meio que criou uma série de programas, sistemas, instrumentos para poder manejar uma regularização fundiária. Ela leva tempo, leva 2, 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da complexidade da área que a gente trabalha e do problema que a gente tem que resolver naquela comunidade. Quando eu tenho situação de risco, quando eu tenho situação de área de preservação permanente, né? Porque o que acontece? As pessoas são levadas a ocupar espaços que não têm valor econômico. E o que não tem valor econômico hoje? Né? Áreas de risco. Por isso que as pessoas vão morar em área de risco. Ninguém opta, né? Eu quero morar numa área de Quero risco. morar numa área que vai desbarrancar. Nossa, meu sonho é morar lá. Vai lá por quê? Porque não tem isso, outra opção. exatamente. Então, é essas situações que a gente enfrenta no processo. Como é que a gente minimiza o risco, como é que a gente protege as pessoas. Então, às vezes ele é muito complexo, porque às vezes envolve a retirada de uma família. Olha, que infelizmente não tem como, né? Você vai Pensando no bem delas. Né? na família, na segurança, na vida dessas pessoas. Né? Então, isso tudo a gente observa num processo desse. E o que a gente fazia isso? Tudo muito manual. Né? Muita gente lá produzindo trabalhos, fazendo coisas, e digo, não, gente, só um pouquinho, nós temos que começar a trabalhar com inteligência, onde o nosso recurso humano, a nossa força de trabalho, não precisa ser feito com trabalhos repetitivos, com algo repetitivos. A gente tem que usar isso, os sistemas de informação, e a gente centrar nossas forças nas questões estratégicas. Então, o sistema vem para isso, para a gente tirar do manual,
né, o nosso dia a dia, o nosso procedimento e colocar ele dentro de um sistema com cadastro, com controles diferenciados, com monitoramento das ações, com controle. Porque a gente está falando de relatórios, enfim, a gente está falando de um universo muito grande de pessoas. Está falando de 30 mil pessoas que moram nessa situação em Porto Alegre. 30 mil em Porto Alegre. Então é um universo grande de lotes envolvidos. Então é isso. Então a gente pensou num sistema para nos ajudar. Isso. A gente meio que tirou a burocracia ou acelerou, Isso, talvez. Ela. também. Botou ela para um sistema de informática para que a gente eliminasse espaços que a gente estava... E o que a gente patinando. tem de ganhos reais nisso, talvez, diretor? E possa responder? o que é muito legal, Só até que eu ia tempo, dizer né? assim, o cidadão, ele pode fazer na casa dele, né? Ele pode O entrar próprio no cidadão sistema também pode... e colocar os dados dele lá e ver como é que tá o lote dele, tudo E através do que? Site, aplicativo? do nosso sistema. né? tá. Vai estar disponível para o Com- morador. Sim. entendi. E vai ter também um aplicativo, que daí o agente Legal. comunitário Sim. também vai lá e também vai funcionar offline. Né? Então não precisa ter internet, ele vai chegar no DEMAB e vai carregar os dados. Então isso porque muitas comunidades não têm área, né, de internet, coisa assim, não pega, né? Também foi o papo que a gente teve, né? O papo anterior foi Mas também tá chegando. sobre os Wi-Fi, estão chegando nos Sim. territórios. Mas Isso. lembre-se sempre Lógico. que a gente trabalha nas bordas, a gente Aham. trabalha onde ninguém chegou. A cidade nem chegou lá ainda, não tem água, não tem luz, não tem pavimento, então é áreas realmente precárias da cidade. Uhum. Então a internet vai chegar, vai, só que talvez não na mesma velocidade que a gente chegue com os nossos processos. Então a gente tinha que trabalhar também com essa estratégia de offline, né? Mas essa questão da irregularidade que existe, e aí tu oferece uma ferramenta, ele não foge da ferramenta também nesse processo? Ele não tem medo dessa regularização, o morador. Assim, o que agora acontece? A vou gente cobrar tal trabalhava muito... Um dos objetivos principais também do sistema é dar transparência aos nossos processos. Que a pessoa possa acompanhar o dia a dia do processo dele. Porque o que a gente fazia? A gente ia lá na comunidade, conversava, levava toda a documentação lá para dentro e só demorava para voltar. E o morador não tinha mais um retorno nosso, não tinha aquele contato Ele diário. mesmo, larguei. Esqueceram da gente. Esqueceram da É. gente, também não vou Esqueceram da atrás. gente. Então, com isso ele consegue ter um acompanhamento, a gente consegue dar transparência do nosso trabalho para fora, porque é um trabalho muito burocrático, sabe? A gente trabalha com registro de imóveis. Registro de imóveis é o mais burocrático de todos as exigências que a gente tem na área de poder. E a gente tem que trabalhar com eles e saber trabalhar com eles, por quê? Porque a gente quer que a gente chegue com a matrícula, porque é importante ter um título de propriedade, porque esse título, ele tem um grau de importância para na sociedade. O próprio imóvel dele, só tendo uma matrícula, ele valoriza 50%, ele muda de valor, só com um título de propriedade em nome do morador. Então isso tem um valor e a gente chega esse é o objetivo, essa é sempre a nossa meta. Então é para isso, entendeu? A gente faz a burocracia funcionar em prol do morador, da transparência. Né? Importante nessa parte. É isso. Então, e é o com sistema eficácia inovador. também, né? Com eficácia, porque né? vem bem mais rápido, querendo ou não. Porque Com ferramentas de inteligência artificial, que Isso. ajudem a gente a evitar retrabalho, enfim. né? Porque quando o agente comunitário também vai na comunidade, às vezes ele não acha os moradores que estão trabalhando, Sim. ou, né, sempre tem alguma coisa. Então, o morador vai poder fazer isso. Então, isso já agiliza o nosso trabalho. Acho que traz uma dignidade também. No fim Sim. das contas, vocês falaram de estar lá na ponta. Ele deve se sentir tão bem com um Isso. registro importante, tá inserido no todo. Né? Isso, e daí tu pode incluir ele na inclusão social, na verdade. E né? deixa eu perguntar, agora é uma pergunta minha aqui, Consultoria. individual. Vou trazer para fazer. Esse projeto também é para toda a população ou é mais voltado para vocês, para esse caso específico? Porque eu digo assim, ó, eu vendi uma vez um apartamento e eu prometi que nunca mais na minha vida eu ia comprar um imóvel. Porque é muita burocracia, eu tenho que ir em um monte de Sim. lugar, eu tenho que assinar. E hoje eu compro tudo, eu alugo eu vou Airbnb? viajar, um Airbnb Aham. por aqui, eu pego o carro pelo meu celular. Eu não quero, mas eu queria que tudo na minha vida hoje fosse no máximo 5 Tá cliques. aí algo que tem que mudar no Brasil. O Concordo. sistema registral no Brasil tem que mudar. Esse sistema que tá aí, ele eu sempre digo assim, para nós, pessoas normais, já é muito complicado. Sim. Entender que tu tem que comprar um imóvel, tem que fazer uma escritura pública no tabelionato para depois levar ela para um registro de imóveis. fazer Só esses coisa- nomes aí já me Deu. alcanceira. Não é? É verdade. Imagina pro pobre lá, pro pessoa Mas que não... não tem acesso, né? É verdade. Qualquer papel para ele, né? Ele assina qualquer documento para dizer que ele é o dono daquele imóvel. Então, trazer esse sistema para a vida dessas pessoas é muito complicado. Então,
tem que simplificar para todo mundo, para vocês, para mim. Mas é um projeto isso? Isso aqui não, isso aqui é para a gente poder só dar primeiro implementar. título de propriedade Entendi, para as áreas entendi. regulares. Isso. Depois disso, eles entram na vida normal, igual vocês. Uhum. Eu digo para eles, vocês ganharam como se fosse um Ó, tá só título na de propriedade frente, de um né? apartamento lá no centro, entendeu? Ó, Aham. tu comprou um apartamento no centro aqui, teu título de propriedade. É a mesma coisa. Então, o que a gente faz? A gente coloca ele para dentro do sistema. Uhum. Sistema. Literalmente. Exatamente, literalmente. Né? E aí ele vai ter que se virar a partir disso. O Fica morador tem aí, que se né? virar. A dica Fica para a as dica pra startups todo aqui, ó. Que a gente tá mundo. nesse mas é ecossistema. verdade. Tem que fazer uma startup para desburocratizar tudo Sim. que for Na possível. verdade, infelizmente, a legislação. É óbvio, a Hoje a coisa é questão maior. é mas mais ela em mas cima. Vale, né? acho que a provocação. CNJ, né? CNJ, olha ali, ó. A gente vai Simplificar provocar sistemas. Isso é algo que tem que mudar no Brasil. A gente tem que simplificar. Vocês com são a prova certeza. viva que, né, que simplificando essa... Pelo menos começaram um processo, né, de É. mudança. A gente conseguiu fazer isso para quem não tinha nem acesso a isso. Exato, né? Entendeu? A gente está É dando legal, né? acesso, colocando eles dentro de um sistema que eles não sabiam nem que existia. A partir daí, se o sistema mudar, muda para eles também. Muda para vocês, muda para nós, muda para todo mundo. Quando que começa esse projeto do Reurb? É recente? É uma coisa Ele já está implantado, já está Já- em já funcionamento. tá O funcionando. módulo 1 já estamos usando, né? Testando. E eu acho que vai já em junho a gente já começa a usar. Ah, Acho que 100%, todas as partes é. aí com aplicativo, né? Funcionando offline, toda Olha, essa parte. Tomara que Aham. funcione e os holofotes vão para isso, né? Para Vamos. desburocratizar A tudo gente- para todo mundo. Até fazer- a inclusão na internet, né? A Exato. inclusão deles digitais, porque as pessoas às vezes não tem, nem sabem o que que é, né? E Então- o que traz de benefícios real para ele? Vamos lá, né, fazendo um advogado do diabo aqui. Vamos lá. O morador tá lá, ele tá confortável de repente, né? Obviamente a gente sabe que ele tá numa área de risco, mas na cabeça Se dele vocês ele tá... não chegarem lá pra questionar ele tá confortável. Ele tá confortável. Isso, na cabeça dele tem onde morar, né? Vamos partir que são pessoas que estão com esse princípio. Aí tu chegou lá, o que traz de benefício real pra ele ter a escritura? Não é só um papel assinado, né? Eu acho que daí talvez daqui a pouco ele tenha a oportunidade de ter uma luz sem ser um gato que é perigoso, uma água, ele tá registrado ao município, sabe que ele tá ali. Isso. Qual que é o Uma benefício comprovação de real? renda, né? Comprovação de... Isso aí. Então, assim, em primeiro lugar, Porto Alegre é diferenciada nesse ponto, porque as pessoas não são acomodadas e elas querem regularização. Ah, elas querem. Elas nos procuram Olha, para a minha isso. cabeça é errada, né? A minha visão é... Na verdade, o orçamento participativo foi quem fomentou muito isso para as comunidades, entendeu? Então, a gente tem uma sociedade, uma comunidade muito organizada e eles buscam. Tanto que tem uma fila de espera nos meus processos de regularização. Eu não dou conta da demanda. Eu tenho critérios. Sim, eu tenho critérios de atendimento porque eu não consigo trabalhar para todo mundo. Né? Nós não temos uma equipe tão grande que dê conta de todo o problema. Então eu tenho fila de espera, graças a Deus. Que Quando bom. a gente chega para trabalhar, quando a gente começa para uma comunidade, a gente faz um diagnóstico daquele local, daquele núcleo urbano irregular. Né? O nome é exatamente esse, núcleo urbano irregular. A gente faz um diagnóstico. O que tem aqui, qual é o problema dele, o que falta. E a partir desse diagnóstico, a gente traz uma estratégia de regularização. No final, então, durante todo o processo, que pode durar 2, 5, 10, 15 anos, eu vou resolvendo os problemas que eu diagnostiquei. Qual o problema, Simone? Tiver lá de área de preservação permanente, de risco, de falta de infraestrutura essencial, água, luz, pavimentação, esgotamento sanitário, esgotamento pluvial, alagamento. Temos benefícios, né? A gente olha para aquele local, enquanto cidade. Um olhar ali pra ele. A gente olha para aquele núcleo e traça, não só a gente, mas com um trabalho multidisciplinar com todas as secretarias da prefeitura. A gente elege aquele núcleo como prioritário. Não só a minha secretaria olha para ele, a prefeitura como um todo Começa todos a olha enxergar para. E esse todo cenário. mundo Segurança, trabalha naquele educação, núcleo. vai Sim. Né? O final dele é o título de propriedade, mas durante esse processo tem que ter uma melhoria, tem que mudar a cara daquela cidade, tem que mudar aquela história. A gente tem os nossos primeiros núcleos aqui que a gente trabalhou lá, a gente tem há 30 anos esse programa. O programa de regulação fundiária, há 30 anos ele roda no município. Se eu pegar a primeira comunidade que eu trabalhei hoje, pegar uma foto lá do começo, com uma área que tem chão batido, casas muito precárias, sem água, sem nada. E hoje, você olha a foto de lá e olha a foto de hoje é um bairro da cidade. Que legal. Tu não diz que ele nasceu da irregularidade, que nasceu daquela situação Várias muito conquistas precária. ali pra aquela região. Por quê? Porque o município foi organizando e os próprios moradores, a partir de uma segurança que tu passa, olha aqui, ó, esse espaço é teu, né? Só vão Tu não vai regularizar. sair daqui, tu não vai... Né? O que ele faz? Ele também investe no seu espaço. Claro. Né? Ele faz uma Ele sente reforma, ele sente pinta parte, a né? casa, ele amplia, ele faz um banheiro melhor, uma cozinha melhor. Então muda a casa da pessoa. Por quê? Porque ela tem segurança que ela vai investir lá e E é vai dela. ficar Tô lá. sendo visto, né? Vai lá. Então a prefeitura faz sua parte, o morador faz sua parte, né? E a gente vai trabalhando em parcerias
com quem está disposto a ajudar e trazendo até muitas vezes a questão de inovação para dentro da comunidade. Por quê? Porque a gente está olhando para aquele território, olhando para todos de forma muito diversa, né? De tudo que ele precisa para melhorar. Algumas situações a gente não consegue chegar num bom resultado, porque nós estamos falando com situações de pobreza. Sim. Né? E Então, às vezes de risco tem que tirar ele também. E assim, pobreza a gente supera com uma série de mecanismos, mas às vezes tu não consegue enfrentar ela porque a gente é um país de terceiro mundo. Sim. Né? Então, A gente tá falando tanto de inovação e tecnologia que às vezes a gente esquece de... não tem, Infelizmente, né? Mas Somos né? aí, Então, exato. nem todo mundo consegue chegar num patamar desejável, assim como, né? Mas muitos conseguem. Que legal. Não, então, nosso trabalho é dar oportunidade, Trabalhar numa regulação é dar oportunidade, é dar condições para as pessoas, né, se autogerirem, se autogerenciarem. Legal que essa tecnologia faz com que todo mundo enxergue aquele ecossistema que entra pra base. Eu Né? ia comentar isso, a gente já tá aqui, acho que exatamente, se fosse tivesse um horário, no meio do South Summit, né, a gente já fez um dia e metade do segundo dia, e os nossos papos aqui, todos, eu acho que o mais bacana, não sei se concorda, é isso, é a gente perceber o quanto as inovações, tecnologias, fazem as coisas, não é só, aqui é só a Secretaria de... a Secretaria de Bem. Não, no final das contas, todos se cruzam aí, né, por um bem maior da cidade. Falando em bem maior, a gente tem um outro projeto também que eu queria que vocês falassem um pouquinho, que é Acordos Brasil. Ótimo. O que é esse projeto? O que ele está fazendo? O que está acontecendo aqui no nosso município? Então, vamos lá. Para além da regularização fundiária, que é um dos programas prioritários que a gente trabalha lá, existe todo um programa que é de produção habitacional de interesse social, onde a gente produz unidades habitacionais para esse pessoal acessar, comprando ou concedendo, enfim. E a gente tem uma carteira lá no DEMAB de 30 mil imóveis, né, onde esses imóveis, ao longo da história do DEMAB, que tem mais de 50 anos, foram sendo programas e as pessoas foram adquirindo, pagando em parcelamento. E a gente tem um número enorme de dívidas, de pessoas que têm, né, algumas pendências para conosco lá. Então, o Acordos Brasil veio a gente usar um WhatsApp para fazer acordo com eles. Isso é muito legal. É um muito pessoal legal. Aí não de dá pra Passo reclamar, Fundo. mas o secretário passa o dia inteiro no WhatsApp. Não, tô fazendo Não. acordos. Mas na verdade é melhor ainda, né? Porque é uma inteligência artificial. É um pessoal de Passo Fundo, né? Que a gente tá participando de uma POC ainda. Uma POC, exatamente. Né? É pra ver se como é que é esse startup, né? Então, a gente tá vendo que é muito legal porque é inteligência artificial. Então, não vai ter nenhum funcionário, nenhum servidor agindo no WhatsApp. Diretamente, Né? E sim, é direto. Quando a gente fala desses acordos, o que seriam? Acordos de dívida? Sim, de pendência de prestação de financiamento habitacional. Aí entra em contato lá com quem tá O nosso devendo, pessoal conversa. o programinha entra em contato com quem está com dívida. Olha aqui, o senhor tem uma dívidazinha conosco, como você tá? E a ideia é Temos isso. desconto, temos isso, temos tal forma, dá para parcelar em tantas vezes e Isso está tal. implementado há quanto tempo? Nós estamos em fase de teste. teste. É uma Isso. POC MVP. que a gente chama. O que é POC? Desculpa a minha ignorância. É que Tem a um POC... termo? É, que na verdade a POC, ela vê assim, ela vem no mercado, não cobra, né? E tu experimenta e se tu gosta, daí tu... Test drive Isso, da coisa. isso. Vamos ver Isso se aí. funciona Oferece e como isso que para a tem que prefeitura. fazer. Vocês querem ver como é que funciona o meu sistema? Até assim, aí ver se é legal para vocês. Depois, se vocês quiserem, a gente vende para vocês. Então, ele é um teste, né? Então, Acordos Brasil é o nome do sistema, Isso. que a gente vai testar para ver se é uma funcionalidade que a gente vai querer implantar depois para sempre. E é muito interessante porque às vezes em menos de 10 minutos tu vai ter um acordo, né? Porque assim, ele pede os dados da pessoa, e a pessoa concorda, e alguns dados, depois vê todo o processo dele, ali pelo WhatsApp mesmo, e às vezes 10 minutos já tá Esse acordo levaria quanto tempo, em média, se não fosse por WhatsApp? Às vezes a gente tem que procurar a pessoa. Ir atrás, né? acho. Eu ia Às dizer vezes a só pessoa vai no a, DEMAB. Economiza até. só talvez a grande captação claro. dos dados ou a atualização desses dados já se torna muito relevante. Também. Bem, por que ele casa com o Rio Digital? Porque aí o cara fez o acordo, pagou o seu imóvel, o que eu vou fazer? Vou Ficar entregar regular. Vou entregar a matrícula para ele. Então eu vou usar o meu Rio Digital para poder alcançar a matrícula depois lá para ele também. Tudo se conecta, né? E se interage, se integra, enfim. Secretária, não sei se... Outro ponto que é legal dessa inovação para esse segmento é que a gente consegue, evidente que em mudanças de secretaria, enfim, já segue um processo, né? Não se reinicia algo que ficou perdido, enfim, vai
Vai trazendo o cara pra Isso é um desafio, né? É um Isso desafio. dentro da administração pública é um desafio, de a gente Exato. não descontinuar projetos. Isso. É E complicadinho. no momento mas que tu implementa a tecnologia, ela Bom, acaba dando seguimento. né? Isso. É um programa com estratégia, com passo a passo. Então, não é simplesmente agora eu vou acabar com isso. Isso. Pode acontecer, pode, mas é mais difícil quando tu estrutura a política, né? É, porque em algum momento ele segue andando aquele processo, Isso, né? é pra andar Alguém vai sozinho, encontrar. independente de mim, da Raquel, né? Isso. A coisa tem que andar. O que vier tá ali, Quem tá vier tá pronto ali, e tá dá pronto. sequência. né? Exatamente, é isso. Legal, parabéns pela Muito legal o iniciativa papo. e que... É legal de saber Como que tá essas coisas MVP, acontecem na nossa teste cidade. 2, né? não chega, né? Não chega na Aí gente. que tá, a gente Chega. tem. E aqui a gente vive, por exemplo, a gente tá falando aqui de inovação, South Summit e tal. Aí, nessa bolha aqui, tu vê que um monte de coisa acontece. Mas como o nome diz, na periferia da coisa, no sentido de periférico mesmo, né? Isso. Tem muita coisa acontecendo e a gente bateu muito aqui na tecla e ouve muito aqui que Porto Alegre é a capital da inovação. E ela começa aí, né? Exatamente. De trilhar e de ter um aplicativo que ajude nessa trilha de quem tá lá na Sim. ponta, Muito legal. acelerando o processo, melhorando a qualidade de vida e dando dignidade para nossa população. O prefeito Melo nos cobra muito isso, né? Ele quer gosta também de trilhar. Ele quer tecnologia, Só diz inovação. que a inovação só tem sentido com transformação social. Ele falou essa frase Isso. aqui no primeiro E a gente, bate-papo né, nosso a gente, aqui. né, impregnou isso e leva. E aí, eu sempre digo, né, o Melo é uma pessoa muito generosa, porque quando a gente leva algo assim pra ele, na hora ele diz sim, na hora. Ele nem titubeia, ele nem deixa terminar de falar, pode implantar, pode fazer. Então, isso é muito legal. Muito legal. Bom, secretária Simone, obrigado pela presença, diretora Raquel também. Vocês vão curtir agora o evento? Estão liberados? Estamos curtindo desde o início, desde o primeiro minuto. Tá legal, né? Adoramos. Muito legal. A gente tem hoje ainda aí mais algumas entrevistas e amanhã também o último dia, já dá umas saudades aqui. Por enquanto a gente fica por aqui, daqui a pouquinho, acho que às 16 horas a gente tá de volta com mais um bate-papo. E você segue aí vendo o que tá acontecendo no South Summit Brasil com nossos times de rua. Valeu! Valeu, gente. Obrigada. Valeu.